E aí, futuros servidores? Vocês estão bem? Tempinho que eu não pergunto isso, né? Dei uma aliviada ali no último vídeo, para a gente dar aquela respirada, para reiniciar, porque a partir de agora o bicho vai pegar, tá? A partir de agora vai ter muito IPC, vai estar voando IPC para tudo quanto é lado. Vocês vão ter que atentar bastante aos detalhes. A gente vai ver muita coisa de detalhe, muito númerozinho, percentualzinho que tem que guardar, porque vira e mexe, esses percentuaizinhos vão estar aparecendo em prova, tá bom? Então hoje na nossa hashtag 33, a gente vai falar das contribuições dos empregadores, tá? Vamos dividir para não ficar muito grande, muito pesado esse vídeo em dois. Então hoje é a primeira parte das contribuições dos empregadores. Beleza? Então essas aulas, a 33 e a 34, elas vão estar entrelaçadas. Ok, pessoal? Então eu só devo assistir a 34 depois que eu assistir a 33. Tá? Para ficar bem fácil o entendimento. Nós vamos voltar lá no artigo 195. Vamos dar uma olhada nele. A gente vai trabalhar o inciso 1. Tá? Então vamos lá. Ó. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí ele vai falar o tema da aula de hoje, que é o nosso inciso 1, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre. Então ele vai trazer as 3 maneiras que o empregador vai estar contribuindo. Primeira delas, folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditado, a qualquer título, à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Segundo item, ele vai contribuir em cima da receita ou o faturamento. E por último, ele vai contribuir em cima do lucro. Para as provas de direito previdenciário, pessoal, o primeiro item, a letra A, ela é fundamental. Ela é o nosso IPC, de importante pra caramba. Então eu vou ter que ter atenção máxima no primeiro item. Mas nós vamos ver todos eles, tá? Se você pegar uma prova de Receita Federal, uma prova de Banco Central, aí você vai precisar do estudo completo da letra B e da letra C, tá? Aqui a gente vai ver só o basicão. O basicão ali para provas de previdenciário de INSS, de TRF, de TRT, esse tipo de prova, tá? Agora para uma prova, para as previdências de Estado e município, para uma prova um pouco mais pesada, tipo Receita, Auditor Fiscal, Bacen, tá? Cefaz, essas provas aí você vai precisar de um estudo um pouco mais completo dos últimos itens. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então o nosso foco de estudo está aqui, ó. As contribuições do empregador, da empresa e a entidade equiparada. Folha de salário, receita ou faturamento e lucro. Vamos começar de baixo para cima, vamos começar falando do lucro, tá pessoal? Então vamos lá. Ó. No que tange ao lucro, temos como base de cálculo a contribuição social sobre o lucro líquido, chamado de CSLL, o valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda. Aí ele traz a lei do imposto de renda. As alíquotas encontram-se previstas no artigo 3º da Lei 7689 de 88, sendo desnecessário seu estudo para o concurso do INSS e tribunais. Saliento que o artigo 32 da emenda 103 traz um aumento de alíquota da CLL no setor bancário, passando da alíquota de 15 para 20. Talvez aqui o mais importante esteja nessa parte final, né? A mudança ali da reforma da Previdência que muda a alíquota de 15 para 20. Aqui, basicamente, o que eu quero que você entenda? Qual vai ser o imposto lá, o tributo, imposto não, qual vai ser o tributo que vai ser recolhido lá para financiar a Seguridade Social? É o CSLL, é a contribuição sobre o lucro líquido. Nós não vamos trabalhar os percentuais que está nessa lei, porque essa lei ela não é importante para a gente. Como eu falei para vocês, se fosse um concurso de Receita, de Bacen, de Cefaz, aí talvez essa lei esteja lá no edital, aí você vai ter que estudar ela. Para a gente aqui, o que interessa é a gente saber qual é o tributo, tá? E essa parte final, ela também é muito interessante, né? Que é a mudança lá do artigo 32 da emenda, que aumenta a alíquota de 15. Então, antes de 2019, da reforma da Previdência, a alíquota era de 15 e ela passou para 20. Basicamente, a letra C é o que nós temos. Vamos para a letra B. Receita ou faturamento. Então, vamos lá. As contribuições sociais incidentes sobre a receita ou faturamento se dá através da contribuição para o financiamento da Seguridade Social,
chamado de COFINS. Essa é a primeira informação importante para a gente. Tendo como base de cálculo o faturamento mensal, sendo o eixo total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, é o que está lá na Lei 10.833. Tá? As alíquotas da COFINS estão previstas no artigo 8º da Lei 9718 de 98 e artigo 2º da Lei 10.833 de 2003. Mais uma vez, como eu falei para vocês, eu entendo ser necessário o estudo de... Tendo não ser necessário o estudo de tais alíquotas, tendo em vista não haver previsão no edital do estudo das referidas leis. Isso vale, via de regra, para tribunais, analista e técnico, e INSS, analista e técnico. Como falei para vocês, cuidado que determinados concursos, determinadas áreas, por exemplo, contabilidade, um concurso específico ali para uma área de contabilidade, de repente vai estar lá. Essa lei vai estar lá e você vai ter que se debruçar sobre ela e vai ter que ler ela, tá? O microempreendedor individual, o MEI, não está sujeito à incidência de COFINS. Tá? Então, o MEI ali ele fica fora, está lá na lei do MEI. Outra contribuição social também incidente sobre a receita ou faturamento se dá através da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS e PASEP, bem conhecido nesses dois termos, não é isso? As alíquotas encontram previstas no inciso 1, artigo 8º da Lei 9.715 e artigo 2º da Lei 10.637 de 2002. Entendo também não ser necessário o estudo de tais alíquotas, tendo em vista não haver previsão no edital do estudo das referidas leis. O microempreendedor não está sujeito à incidência do PIS/PASEP. Mesma coisinha aqui, tá, pessoal? Então, o que é informação importante aqui? Lá no lucro, a gente viu que o tributo vai ser a contribuição sobre o lucro líquido, e na receita ou faturamento, o tributo vai ser o quê? A COFINS e o PIS/PASEP, tá? Então, acho que por hora é isso aí. Tá? A gente ainda tem uma disposição aqui na Lei 8.212, como a 8.212 é uma lei tipicamente de previdenciário, eu achei por bem a gente guardar essa informação que está lá na lei só para evitar surpresas. Eu ainda não vi esse item aqui sendo cobrado em prova de INSS de tribunais, tá? Esse dispositivo. Mas vai que na sua vez cai. Nunca caiu, aí pô, não vou estudar não, aí vai cair na sua vez. Pessoa que covardia. Então é melhor a gente sempre dar uma olhada para prevenir. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinados à Seguridade Social, então os dois itens que a gente estudou, faturamento e lucro. Além do disposto no artigo 22, é o artigo que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Nas próximas aulas, são calculados mediante a aplicação das seguintes alíquotas. 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 1940 de 82, bem velho, né? Com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto 2397 de 87 e alterações, e aí ele apresenta mais uma alíquota de 10% sobre o lucro líquido do período base antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei 8.034. Então, esse dispositivo aqui, pessoal, eu coloquei só para constar, tá? Só para a gente guardar essas informações para depois não ser surpreendido lá na frente. Então, como é que a gente ficou aqui? Em relação à letra B, a gente tem a COFINS e a PIS/PASEP, como os tributos que incidem ali para a contribuição do empregador. E no lucro a gente tem a CSLL. Agora a gente vai começar o estudo da folha de salário. O que você vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo, vai pegar o seu material e vai botar assim, ó, IPC. De importante pra caramba, porque agora vai estar o core da prova, tá? Então as maiorias das questões elas vão estar centradas aqui na letra A. Vamos lá. A folha de salário e demais rendimentos do trabalho pago, creditado a qualquer título, a pessoa jurídica, a pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A gente vai começar agora o estudo do artigo 22. Tá? Então, o artigo 22 ele vai começar a apresentar para a gente como que isso vai funcionar. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, que a gente também vai ver ele, tá? É D. Agora a gente tem que guardar as alíquotas, pessoal. A partir de agora a gente vai ver a alíquota do empregador normal, empregador doméstico, instituições financeiras, clubes de futebol.
Então a gente precisa guardar todas essas alíquotas. Olhar a pessoa e saber qual alíquota que a gente vai aplicar para ela, porque isso despenca em prova. Então vamos lá, ó. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidade e os adiantamentos, decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador do serviço, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Ele vai trazendo tudão. Então nós temos aqui a alíquota de quanto? 20%. Então essa é a primeira alíquota. Vamos chamar essa alíquota aqui, pessoal, contribuição a cargo da empresa, de cota patronal, tá? Então, a partir de hoje, todo vídeo que você assistir, que eu falar de cota patronal, eu estou falando da alíquota do patrão. Cota patronal. Alíquota do patrão, do empregador, tá? Pode ser uma empresa, pode ser um empregador doméstico, pode ser uma instituição financeira, tá? Mas eu estou falando do patrão. Então, a cota patronal aqui para a gente, ela é de 20% para a Seguridade Social. Vai parar por aqui? Não. Vamos ver que tem mais. Para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, nós estamos falando aqui, se você quiser deixar anotado aí, depois a gente vai estudar isso aqui com calma, tá? Da aposentadoria especial, artigo 57 e artigo 58. E daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer de mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Então essa é a alíquota que o patrão vai recolher em cima apenas dos empregados e dos trabalhadores avulsos. E repare que ele não vai recolher essa alíquota que a gente vai ver agora, essa ele não vai recolher em cima daqueles que não têm vínculo empregatício com ele. Quem não tem vínculo empregatício com ele, ele vai recolher a alíquota de 20%, assim como quem tem vínculo. Mas quem não tem vínculo com ele, não vai incidir essas 3 alíquotas aqui. Tá? Qual a finalidade dessas 3 alíquotas, pessoal? É financiar a aposentadoria especial, que a gente vai estudar lá na frente, e financiar um benefício chamado auxílio acidente, tá? Então, extremamente importante, a gente vai ver que esse auxílio acidente ele tem uma peculiaridade que é uma natureza indenizatória que os outros não têm, a gente vai ver isso também mais para frente, tá bom? Então, de acordo com o grau, com a atividade desenvolvida pela empresa, a gente, além da cota patronal de 20%, a gente pode ter uma alíquota de 1%, de 2 ou de 3, tá? Se o risco for baixo, pessoal, for um risco leve, a alíquota vai ser de 1. Se for um risco de trabalho moderado, vamos dizer assim, um perigo médio, a alíquota vai ser de 2. Agora, se o trabalho for um trabalho grave, mais arriscado, mais perigoso, a alíquota vai ser de 3. Essa alíquota ela é chamada de SAT ou RAT. Tá? Já ouviram falar isso aí? SAT ou RAT? Vou colocar a definição aqui já para vocês, tá? Risco de acidente de trabalho, seguro de acidente de trabalho. No final é a mesma coisa. Pode vir na prova SAT, pode vir na prova RAT, não tem problema. Então, fora aquela alíquota lá de cota patronal, aqueles que detêm vínculo, são empregados ou avulso, o empregador também vai recolher uma alíquota a mais, de 1, 2 ou 3. Então, vamos lá, 1%. Para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve. 2%. Para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Tá? Cota patronal 20%, SAT ou RAT 1, 2 ou 3%. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos falar mais um pouquinho. Ó. 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuinte individual que lhe prestem serviço.
que você vai fazer aqui agora? Vamos lá. Vamos botar um IPC que você já conhece aí de importante pra caramba. Já pode botar uma caveirinha, iluminar, tá? Repare que aqui, em relação ao prestador de serviço, cai naquilo que eu acabei de falar para vocês. A alíquota é a cota patronal de 20. E não vai ter a contribuição de 1, 2 ou 3. Eu vou organizar essa informação no final, né? Vocês já sabem que eu sempre esquematizo no final ali, sempre para ficar moldurado ali para facilitar a vida de vocês, tá? Essa alíquota não é aplicável àquele que não tem vínculo, o prestador de serviço, tá? Ela só vai ser aplicada àqueles que têm vínculo, avulso e empregados. Tá? Deixa eu ver se já é aqui no próximo slide que eu já arrumei para vocês. Ah, aqui eu já arrumei para vocês, ó. Olha que beleza, ó. Empregados e avulsos. Pausem aí, pessoal. Guardem esse quadro aqui. Esse quadro aqui ele é muito importante. Guardem, vou até, ó, deixar um ok aqui para você pausar e você anotar. Tá? Anotem, ó. Para os empregados em avulso. O empregador, ele vai recolher 20% de cota patronal, mais a alíquota chamada de SAT-RAT, decorrente de incapacidade laboral e riscos ambientais do trabalho, de acordo com o grau de risco de acidentes e molestias ocupacionais, que pode ser 1, 2 ou 3%. Então preste atenção, empregados e avulsos, a cota patronal vai ser de 20, mais 1, 2 ou 3. E o prestador de serviço, a cota patronal é só de 20, não vai recolher 1, 2 ou 3. Isso vai ter consequência lá na frente, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, a gente vai trabalhar isso com mais calma. Quando a gente for estudar lá na frente o contribuinte individual e o auxílio acidente, a gente vai ver que o contribuinte individual ele não tem direito ao auxílio acidente. Tá? Ele é excluído do benefício auxílio acidente. Um dos motivos é isso aqui, ó, não é recolhido 1, 2 ou 3. E aí ele acaba excluído desse benefício. Tá? Já o empregado e o avulso vai ter direito ao auxílio acidente, porque é recolhido aqui o SAT-RAT deles. Tá? Lembrando que essas contribuições aqui elas são do empregador. O trabalhador ele também vai fazer a contribuição dele. Quando você pega lá, você que já trabalhou de carteira assinada, seu contra-cheque, recibo de pagamento, olerite, vem lá escrito assim, INSS, ou no cantinho esquerdo embaixo, ou no cantinho direito embaixo. Então, não é nada disso aqui não, lá é a contribuição do trabalhador, que a gente ainda vai ver. Essa é a contribuição do empregador, a parte de cima, eu costumo falar que é a parte de cima e a parte de baixo. Os dois contribuindo, tá? Então, empregados e avulsos, vamos ter uma cota patronal de 20, 1, 2 ou 3. O prestador de serviço, ele só vai reter os 20. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, sem dúvidas? Então vamos lá, esse quadro aqui ela é muito importante para a gente, tá? Então só para fechar aqui o SAT-RAT, se você quiser anotar, ó, seguro de acidente de trabalho, risco ambiental do trabalho. Tá? Vai dar no mesmo, é só que na prova a questão de nomenclatura. Se aparecer SAT, aparecer RAT, ele está se referindo a isso daqui, a esse miolo que a gente acabou de ver. Tá, pessoal? Então, ó, esse foi o estudo aí da cota do empregador, né? A nossa letra A. Repare que a gente ainda não falou, a gente tem um caminhão de coisa para falar. A gente ainda não falou de doméstico, de instituição financeira, clube de futebol, concurso de prognóstico, a gente vai falar muito de contribuição aqui ainda, tá? Então, esse quadro aqui final é o core principal do nosso vídeo, tá bom, pessoal? Como eu sempre faço, o que eu peço para vocês? Acho que merece, né? Merece uma curtida bem legal aí, né? Curtida. Tem muita gente assistindo meus vídeos e não tá curtindo, tá dando ali 100 visualizações, 150, 10 curtidas, 12. O pessoal não tá prestigiando o meu trabalho, tá? Então, pedindo para vocês aí, curte, compartilha e me ajuda aí a divulgar o canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.